acerca de procedimentos de segurança e de ensino à distância, julgue o item subsecutivo. Quanto à segurança da informação, sugere-se que se crie um disco de recuperação do sistema, assim como se desabilite a autoexecução de mídias removíveis e de arquivos anexados. Certo ou errado? Bem, pessoal, a questão aqui começa falando sobre criação de um disco de recuperação do sistema. Vamos dar um exemplo bem prático. Imagina que eu estou usando o Windows 10, e aí aqui no Windows 10, onde tem a caixa de pesquisa aqui próximo ao menu iniciar, nessa caixa de pesquisa eu vou digitar criar uma unidade de recuperação. Quando eu digito aqui criar uma unidade de recuperação, ele exibe no menu a opção criar uma unidade de recuperação que pertence ao painel de controle do Windows 10. Então quer dizer que a gente pode acessar essa opção também através do painel de controle. Aí eu vou clicar nessa opção e aí vem essa ferramenta do Windows 10 chamada unidade de recuperação, que diz assim, ó, crie uma unidade de recuperação. E olha só o texto que interessante. Mesmo se não for possível iniciar o computador, você poderá usar uma unidade de recuperação para restaurá-lo ou solucionar problemas. Se fizer backup dos arquivos do sistema nessa unidade, você também poderá usá-la para reinstalar o Windows. E aí diz ali, faça backup dos arquivos do sistema na unidade de recuperação. O que isso significa? Que se agora eu clicar no avançar, ele vai fazer esta unidade ou esse disco de recuperação, que pode ser um pendrive, por exemplo, e aí ele armazena as informações do Windows dentro dessa unidade. Se um dia eu ligar o meu computador e o Windows não inicializar mais corretamente, eu posso então utilizar essa unidade de recuperação para recuperar o meu sistema ao seu bom funcionamento e voltar a fazer com que ele inicialize normalmente e até se recupere de algum dano que ele tenha sofrido. Então essa é a grande razão do porquê criamos uma unidade de recuperação. Então, voltando à questão, ela diz lá, quanto à segurança da informação, sugere-se que se crie um disco de recuperação do sistema, que é essa unidade de recuperação, sim, perfeito, porque caso dê algum problema no sistema, eu tenho a unidade de recuperação, eu tenho o disco de recuperação, do qual eu posso então recuperar o meu sistema para uma boa inicialização ou para um bom funcionamento. Aí logo depois da vírgula ele ainda diz, assim como desabilite a autoexecução de mídias removíveis e de arquivos anexados. Isso é importante porque o que é uma mídia removível? Vamos imaginar um pendrive que eu conecto no meu computador e aí ele esteja configurado para fazer a autoexecução da mídia removível, quer dizer, do conteúdo dos arquivos que estão nesse pendrive. E aí vamos imaginar que ali dentro desse pendrive, além de conectar ele fez a autoexecução de um determinado arquivo que estava dentro do pendrive e esse arquivo continha algum tipo de vírus de computador. O que acontece então? Conectei o pendrive, ele fez a autoexecução daquele arquivo que estava no pendrive que tinha um vírus de computador. E esse vírus de computador, então, agora, por ter sido executado o programa ao qual esse vírus está usando como hospedeiro, ou o arquivo ao qual esse vírus está usando como hospedeiro, por ter sido feita essa autoexecução, agora o vírus começa a fazer a ação maliciosa dele, a ação mal intencionada no meu sistema, sem que eu perceba que isso tenha acontecido, porque ele fez a autoexecução automática dos arquivos que estavam anexados nessa mídia removível, como um pendrive, sem que eu tenha solicitado antes essa execução. Então, sim, se recomenda muito hoje em dia que vocês desabilitem a autoexecução de mídias removíveis ou de possíveis arquivos anexados, por exemplo, a mensagens de e-mail, justamente para evitar alguma contaminação com o vírus de computador que porventura esteja armazenado num arquivo daquela mídia removível ou que veio como um arquivo anexo daquele e-mail. Porque se eu desabilitar a autoexecução, sou eu que vou decidir se eu quero abrir aqueles arquivos do pendrive ou não, daquela mídia removível, se eu quero ou não abrir aqueles arquivos anexos do e-mail ou não. Então passa a ser uma decisão do usuário. Então essas recomendações dessa questão estão perfeitas, está certíssimo criar o disco de recuperação para poder restaurar o sistema com mais facilidade ao seu bom funcionamento e também desabilitar a autoexecução de mídias removíveis e também de arquivos anexados a e-mails. Matamos certinho a questão interessante aí, porque mostra sobre como criar a unidade de recuperação do Windows. Eu só vou relatar aqui para quem não conhece. Lembra, clica lá no Windows 10, para quem tem o Windows 10, clica lá na caixa de pesquisa do menu iniciar, ali pertinho do botão iniciar, digita lá criar uma unidade de recuperação,
acessa a unidade de recuperação e cria a unidade de recuperação em uma mídia removível, pode ser um pendrive para fazer essa operação sem dúvida nenhuma.